Bom dia, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula. Essa aula é a aula 25. Essa aula é uma aula mais prática, o tema dela é o governo da igreja, mas também é muito importante, principalmente você que não é filho, não é de, como a gente costuma dizer, não é de berço presbiteriano. É muito importante alguns ensinamentos que nós temos aqui nesta aula. O governo da igreja. Então nós temos aqui na introdução, dizemos para vocês que isso aqui é muito interessante, vocês já sabem disso inclusive, né? Quem deseja se tornar membro da igreja precisa responder a essa pergunta de maneira afirmativa. Não só essa, mas outras também são importantes, mas para o nosso contexto aqui, essa pergunta aqui. Você promete, como membro da igreja, sujeitar-se à sua disciplina e às autoridades nelas constituídas para o seu ensino e governo enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas? Repare que essa é uma pergunta que te compromete. Ou seja, você, ao responder essa pergunta afirmativamente, você assume esse compromisso diante de Deus e diante da igreja também. Isso daqui é para toda pessoa que se apresenta para se declarar formalmente diante da igreja a sua fé e o seu desejo de se tornar membro da igreja. Isso aqui faz parte do manual de culto da nossa igreja. Portanto, é necessário que aquele que é aspirante, vocês farão isso, né, após ao final do curso e serem aprovados pelo conselho, vocês passarão por essa experiência também, ok? Então, aquele que quer ser membro da igreja, ele deve estar disposto a assumir esse compromisso de se submeter, se sujeitar à disciplina da igreja e às autoridades nela constituída, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, explicar quais são essas autoridades e, numa outra oportunidade, falar sobre a questão da disciplina. Mas eu já posso adiantar para vocês que a questão da disciplina ela está fundamentada nas Escrituras Sagradas, né? Isso é importante para a saúde da igreja, para a saúde dos crentes. Deus faz isso conosco. Deus também nos disciplina. E a igreja, a liderança da igreja, representa também a vontade de Deus. Por isso que eu falo para vocês que a disciplina é fundamentada nas Escrituras Sagradas. O nosso primeiro ponto lembra e aqui nos ensina a respeito do cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? A igreja protestante, ela não tem um cabeça visível, como é a igreja católica, por exemplo, representada na figura do Papa. Nós entendemos e cremos, de acordo com as Escrituras Sagradas, que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então não tem um cabeça visível, uma figura que represente a igreja visivelmente como sendo o cabeça, o líder maior da igreja na terra. E isso com base nesses textos de Efésios capítulo 1, versículo 22, você pode conferir aí na sua Bíblia, na sua casa, e Colossenses 1,18 também, que vai nos lembrar e nos ensinar que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Mas você deve ter pensado, pastor, mas e a liderança da igreja? Veja só, a igreja ela precisa sim de uma forma visível de governo, né? E a igreja tem a sua forma de governo, também fundamentada nas Escrituras. Quando eu estou dizendo para você que não tem um cabeça visível, eu estou dizendo que o cabeça da igreja é Jesus Cristo, né? E por isso o cabeça não é visível, é invisível. Mas a igreja tem uma forma de governo. E é claro que essa forma de governo, ela se dá através de homens, de pessoas que Deus escolhe para governar a sua igreja, fundamentado na Bíblia, na palavra do Senhor.
Essa autoridade ela se expressa através de assembleias, conselhos, juntas e concílios. Então, veja, a autoridade da igreja não é representada através de um homem, de um cabeça. A autoridade da igreja é representada através de assembleias, conselhos, juntas, concílios. Né? O que isso significa, então, para nós, de maneira mais específica, que a igreja, a forma de governo da igreja, que é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma forma representativa. A liderança da igreja, a autoridade da igreja. Temos uma escala ascendente, começando com o conselho da igreja, né? Através da igreja local, as assembleias gerais, ou Assembleia Geral da Igreja, isso falando da igreja local. Depois, fora da igreja local, você tem o presbitério, você tem o sínodo e você tem o Supremo Concílio da Igreja, representando a liderança da igreja. A autoridade da igreja, ela é uma autoridade declarativa. O que significa isso? A autoridade da igreja, ela declara o que está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Ela declara o que está escrito na Bíblia, por isso nós dizemos que ela é declarativa. Nós vemos isso acontecer na igreja primitiva, aconteceu lá na igreja primitiva, como se deu a autoridade da igreja primitiva. A igreja primitiva teve uma ocasião, um momento em que Paulo, pregando o Evangelho, surgiu uma dificuldade para ser resolvida. A questão da circuncisão, vocês já devem ter lido nessa parte. E isso causou uma divisão na igreja entre os gentios ali e os judeus. O que Paulo fez? Ele levou esse problema ao concílio que se reunia lá em Jerusalém, ou seja, a liderança da igreja que estava em Jerusalém. Ali era um concílio. O concílio se reuniu, a liderança se reuniu e tomou a decisão. E as igrejas aceitaram essa decisão. Por quê? Porque foi uma decisão fundamentada nas Escrituras. Então a liderança se reúne, toma conhecimento do problema e vai ver o que a Bíblia diz a respeito de como resolver esse problema. Por isso que nós estamos dizendo que ela é declarativa. A autoridade da igreja ela é declarativa. Existe, muitas vezes, a igreja é tentada a trazer inovações, novidades por parte de algumas pessoas. Mas a liderança precisa estar atenta, porque ela precisa analisar se o que está sendo sugerido para se implantar na igreja tem fundamento nas Escrituras, tem fundamento na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Então esses aspectos aqui são importantes. Jesus é o cabeça da igreja, mas a igreja precisa funcionar ordenadamente e para isso precisa ter uma liderança, precisa ter um governo. Esse governo ele é fundamentado nas Escrituras, são homens eleitos pela própria igreja, representando assim a vontade de Deus através da palavra, através da Bíblia. E essa autoridade ela não se expressa pela vontade de um homem, de uma pessoa. Ela se expressa e acontece através de concílios, através da assembleia, através do conselho local da igreja, através das juntas, através de concílios. E ela é uma autoridade declarativa, porque ela expressa o que está na palavra de Deus, né, nas Escrituras Sagradas. O governo local da igreja, a igreja que você congrega no Jardim IP, tem um governo local. Esse governo local, ele se manifesta através do conselho da igreja. O conselho da igreja, ele é representado por presbíteros. A palavra presbítero na Bíblia é uma palavra que aparece lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, você encontra esse contexto que ensina a respeito disso. Na língua original, ela significa bispo e ancião, né? Ou ancião e bispo. Você pode traduzir
por esses dois termos. Tá? A palavra presbítero, ela representa, portanto, tanto o presbítero regente quanto o presbítero docente. O presbítero regente são os presbíteros que vocês elegeram. Lá na nossa igreja nós temos 4 presbíteros. Presbíteros regente que com o pastor, juntamente com o pastor, administra a igreja. Também pastoreia, também ora pelos irmãos, também aconselha. Mas você tem o presbítero docente, que é ligado à docência, ao ensino da igreja, que é de responsabilidade do pastor. Então, os dois são presbíteros. Cada um tem a sua atribuição. O pastor é o presbítero docente, está ligado ao ensino da igreja. E o presbítero regente está ligado mais ao governo, à administração da igreja, pastoreando a igreja também, juntamente com o pastor. Ok, meus irmãos? O presbítero docente e o presbítero regente têm a mesma autoridade. E essa autoridade, inclusive, ela é praticada não só dentro da igreja local, mas também na igreja nacional, nos concílios superiores, no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio também. Não é porque o pastor é o presbítero docente que a autoridade dele é maior do que a do presbítero regente. No concílio, no conselho da igreja, a autoridade é a mesma. Quando o conselho se reúne, é presidida pelo presidente, que é o pastor da igreja, mas o pastor, o voto dele tem o mesmo peso que tem também o voto dos presbíteros regentes da igreja. Todos os aspectos administrativos da igreja local, patrimônio, expressão cristã, recebimento de novos membros e disciplina dos membros comungantes, são de responsabilidade do conselho da igreja. Tá? Então, o conselho da igreja, eu costumo dizer, que é como se fosse a diretoria da igreja. É o responsável, o órgão responsável, o concílio responsável pela direção da igreja. Por isso que quando vocês forem ser recebidos para serem membros da igreja, vocês precisam ser examinados pelo conselho. Quem aprova ou não é o conselho da igreja. Nós temos ainda, o governo acontece através da junta diaconal da igreja. O diácono, ele é eleito também pela igreja, mas ele é ordenado pelo conselho e ele exerce a sua função sob a supervisão do conselho da igreja. E qual é a função da junta diaconal? Está ligada à arrecadação das ofertas da igreja para fins piedosos, aos cuidados com os pobres, tanto é que é conhecido o ministério diaconal como o ministério da misericórdia. Então é cuidado com os pobres, com os doentes, com os inválidos. Também é de responsabilidade da junta diaconal a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados para o culto, para o serviço divino. A junta diaconal exerce a fiscalização para que a igreja haja ordem na igreja, e principalmente quando está ocorrendo os trabalhos da igreja, os cultos, e nas dependências também da igreja. Semelhante ao presbítero, o diácono também deve ter uma vida irrepreensível. O pastor, o presbítero, o diácono, a liderança da igreja deve ser exemplo. Né? O diácono deve ter uma vida irrepreensível e ser experiente também na vida cristã. O conselho toma esse cuidado quando é tempo de eleição, né, para diácono ou para presbítero também. É um dos aspectos que o conselho se atenta. É um irmão que é novo na fé, aliás, quem é recebido há menos de um ano na igreja não pode sequer ser indicado, ser aceito para concorrer ao diaconato. O ideal é que seja alguém já experiente, já maduro na fé. Então, o ministério diaconal
ele é um ministério altamente espiritual, porque está ligado ao cuidado também com a vida do povo de Deus, ao cuidado com o serviço de Deus, voltado para a glória do Senhor, velando pelas necessidades também do povo de Deus. Então, os diáconos exercem o seu ofício como diácono, né, sob essa perspectiva de ser altamente espiritual. Mas há ainda uma outra forma pela qual o governo da igreja acontece, que é a Assembleia Geral. Aí envolve os membros da igreja, né? A Assembleia Geral da igreja, ela acontece com a reunião dos membros, sendo convocada pelo conselho da igreja. Os crentes reunidos em assembleia, eles têm o poder de eleger os oficiais, os seus oficiais da igreja. Eles podem pedir a sua exoneração também, claro, apresentando os devidos motivos, né? Além disso, a Assembleia se pronuncia também a respeito de outras questões administrativas ou também espirituais. Como, por exemplo, administrativa, se a igreja, o conselho pensa em vender o terreno da igreja, que não é o caso. Mais um exemplo, se isso viesse a acontecer. O conselho não pode simplesmente decidir e vender. Precisa passar pela aprovação da própria Assembleia da igreja. E questões também ligadas à vida espiritual da igreja. Então a Assembleia também é importante no governo local da igreja. Conselho, junta diaconal e Assembleia. São três elementos importantes, três instrumentos importantes para o governo da Assembleia. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, caminhando já para o meu último ponto aqui, do governo da igreja no âmbito nacional. Eu já até mencionei para vocês aqui. Então, além do âmbito local, que é representado pelo governo, o governo é representado pelo conselho da igreja, fora da igreja local, como é que funciona a igreja? Para você ter uma ideia. Através do concílio chamado presbitério. É o concílio imediato. A igreja, ela funciona, o sistema dela é conciliar, a igreja presbiteriana. É representativo, conciliar. Ela funciona através de concílios. O conselho da igreja é o concílio local, é o primeiro concílio. O concílio imediato após o conselho da igreja é o presbitério. O presbitério, ele é composto de pastores e presbíteros também, como o conselho da igreja, o conselho local. Só que aqui no caso do presbitério, são pastores que estão representando, que estão ligados às suas igrejas locais e presbíteros que estão representando as suas igrejas locais. Então, a cada reunião do presbitério que acontece, o nosso presbitério, por exemplo, São Bernardo do Campo, para ele funcionar devidamente, precisa ter quórum representado pelos pastores de cada igreja local e representado por um presbítero que é eleito pelo conselho local, para que esse presbítero represente lá no presbitério a igreja local. Então é assim que é composto o presbitério para que ele funcione devidamente. E lá no presbitério, tanto o pastor quanto o presbítero, eles têm direito, a autoridade é a mesma. O voto tem o mesmo peso, tanto para o pastor quanto para o presbítero também. Lembrando que o presbítero, ele é membro da igreja local, mas o pastor é membro do presbitério, do seu presbitério. Ele está ligado ao seu presbitério. Existe também o sínodo, que é o concílio imediato após o presbitério. O sínodo também é composto de pastores e presbíteros, representantes de cada presbitério que faz ali, compõe a jurisdição daquele sínodo. Então, por exemplo, o presbitério, ele é formado, o nosso presbitério, por exemplo, é formado das igrejas de São Bernardo do Campo. Antes eram as igrejas de São Bernardo e as igrejas de Diadema. Assim era composto o nosso presbitério. O sínodo, ele é composto de alguns presbitérios ali daquela região.
né? Para que ele funcione. Para que ele funcione, ele precisa também ter quórum. Pastores e presbíteros que são eleitos em cada presbitério para representar esses presbitérios na próxima reunião do sínodo. E nós temos também o Supremo Concílio, que talvez você conheça melhor, conheça mais. O Supremo Concílio também é composto de pastores e presbíteros, representantes de cada presbitério, mas aí em todo o território nacional. Por isso que é chamado de Supremo Concílio. Os presidentes de cada sínodo também formam a comissão executiva do Supremo Concílio. Os presidentes de cada sínodo formam a comissão do Supremo Concílio. E, portanto, não representam qualquer concílio subordinado. Observemos que em todos os concílios são os presbíteros docentes e os presbíteros regentes da igreja, como eu já disse para vocês, que formam aqui cada concílio desse. É formado de pastores e presbíteros, A vida eclesiástica é representada pelos presbíteros da igreja, como eu já disse para vocês. Nota-se, pois, que não existe nesse sistema hierarquia de indivíduos. O pastor não é maior do que o presbítero. A hierarquia que há é de concílio. O conselho da igreja é subordinado ao presbitério, que é subordinado ao sínodo, que por sua vez é subordinado ao Supremo Concílio da igreja, que na verdade está sobre todos os outros concílios também. O conselho, presbitério e sínodo e o Supremo Concílio equivale a uma Assembleia Nacional de Presbíteros, Docentes e Regentes. Podemos então concluir, conforme a nossa revista aqui, o governo e os concílios da Igreja Nacional como uma estrutura de coordenação, o total resultando numa atividade eclesiástica e fraternal pela melhor expansão do Evangelho sobre a terra. Então isso aqui é fácil você guardar na sua memória aqui. O sistema de governo da igreja, resumindo aqui para vocês, ele é um sistema de governo representativo conciliar. Por que é representativo? Porque você, que faz parte como membro da igreja, elege os seus representantes. E esses representantes se reúnem em concílio, e assim acontece a vida da igreja no seu governo. Primeiro é o conselho da igreja local, o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio. Concluindo aqui a nossa aula, a igreja visível, então, ela é uma instituição divina. Isso aqui é muito importante. Não confunda a igreja visível como uma instituição humana, como um projeto humano. Isso aqui é uma instituição divina. A igreja que você congrega é uma instituição que foi projetada por Deus desde a eternidade. Mas também, em certo sentido, ela é uma sociedade voluntária. Vocês mesmos que estão fazendo parte dessa classe catecúmena aqui, vocês não foram obrigados a se matricular, vocês não foram obrigados, eu não obriguei vocês, nem posso fazer isso, a serem membros da igreja. Vocês estão fazendo isso espontaneamente, naturalmente, de acordo com a consciência de vocês. Então, nesse sentido, a igreja ela é uma sociedade voluntária. Né? Toda a autoridade da igreja é de Deus e todos os oficiais legítimos, né, eleitos pela igreja, são ministros de Deus. Então, lembra lá no início, quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Agora, a autoridade, então, ela é de Deus, mas Deus age através dos seus ministros. Quais são as prerrogativas da igreja? Basicamente são ensinar, prestar culto, exercer a sua disciplina sobre os membros da igreja, receber e disciplinar ou exonerar os membros da igreja. Isso aqui são as prerrogativas
da igreja, é assim que a igreja funciona. Então, resumindo para vocês a nossa aula sobre o governo da igreja, eu sei que ficou bem resumido mesmo, mas como eu digo para vocês sempre, vocês podem anotar, se você tem alguma dúvida, você anote a sua dúvida e nós podemos tirar depois. Vocês podem mandar inclusive pelo Zap e eu estou disponível para atender vocês e a gente resolver qualquer dúvida que for. Tá bom, meus queridos irmãos e irmãs? Que tenha sido aí importante essa aula para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe, um ótimo domingo na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe. Amém.